Construct Productions. Hey. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace, estou na reta final de medicina e neste canal eu falo sempre sobre medicina na Argentina, sobre leituras, estudos e um pouco de tudo. Fiquei aí a última semana sem gravar nada, eu realmente fiquei muito doente e fiquei impossibilitada de pensar em fazer qualquer tipo de vídeo. Então hoje, para retomar as atividades dos vídeos, resolvi trazer aqui um bate-papo sobre os desafios de mudar de carreira. Esperei até que eu realmente estivesse bem para que eu pudesse gravar este vídeo. Ainda não estou 100%, mas já estou aí me recuperando. Então nós adultos já percorremos uma boa trajetória e estamos muitas vezes nessa altura da vida já com tudo organizado, as coisas já no lugar. Já estamos cômodos com algumas escolhas, já chegamos num ponto da vida em que as coisas já estão muito definidas. E seria o momento aí de sossegar e deixar a maré nos levar, que é o que a sociedade diz que nós deveríamos fazer. O problema é quando você é do time dos inconformados, dos que olharam para aquelas cartas ali que a vida deu e você não consegue se identificar nisso. Você está com esse jogo na mão, nem foi você que escolheu essas cartas e você resolve que não era bem aquilo que você queria. Você começa a ficar inquieto e você resolve que quer mudar tudo. Para alguns pode ser apenas uma crise que você está passando, mas você que conhece, você mesmo sabe se isso é apenas uma crise ou se isso já vem lá de trás. Sempre houve esse pensamento. E se? O grande desafio que nós vivemos agora é saber se isso realmente é o certo. Se esse caminho que apareceu aí para você é o que vai te fazer feliz. E se você estava esperando que eu respondesse essa pergunta para você, infelizmente, eu não vou poder responder isso, porque você só vai saber se isso realmente é o certo quando você estiver lá. E é isso que faz com que muitos de nós tenhamos medo de tomar essa decisão. Porque nós, como adultos que somos, gostamos de ter tudo em nosso controle e não suportamos viver de forma vulnerável. Então ninguém gosta de se sentir assim. Eu mudei completamente, radicalmente de área. Eu nunca fui da área da saúde. E resolvi tomar uma decisão ali que ia contra tudo aquilo que eu tinha trabalhado a minha vida inteira. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre trabalhei com vendas. Sempre trabalhei em departamento comercial das empresas, sempre foi uma área que sempre me fez muito feliz. Quem trabalha com vendas ou já trabalhou com vendas sabe que você pode ganhar até mais do que muitas pessoas com graduação. Vendas realmente é algo que sempre tocou meu coração. Eu sempre tive uma quedinha por vendas. Em diversas ocasiões, tomar a decisão de escolher aí uma faculdade era um pouco difícil porque eu não conseguia encaixar nada nas minhas habilidades, aquilo que realmente tinha a ver comigo. Eram cursos de várias áreas que parecia que não conversavam com aquilo que eu era. E essa é uma realidade um pouco diferente daqueles que já estão em alguma área muito próxima de medicina, como por exemplo alguém que já trabalha em enfermagem e resolve mudar para medicina, ou já trabalha com fisioterapia e quer ser médico, ou trabalha com biomedicina, odonto, ou sei lá, psicologia. Essas pessoas já estão um pouco próximas ali desse público, já estão um pouco inseridos nesse meio. É diferente para quem de repente é de direito, ou quem de repente é de vendas, ou algum outro setor que não tem muito a ver com a área da saúde. Nesse caso, é uma mudança e tanto. Mudando da água para o vinho. Mas eu fiz isso. Eu fiz realmente uma troca drástica daquilo que eu vinha fazendo a vida toda. E não importa a forma bonita que as pessoas tentem pintar esse cenário para você, se você já é adulto, tem mais de 30 anos, já tem uma vida estável, não adianta falar que isso não é correr risco, porque isso sim tem os seus riscos inseridos. Se você tem uma empresa e de repente vai deixar essa empresa ali gerando receita para você tem alguém para deixar nessa empresa para você tem de onde tirar teu sustento tomando uma decisão de estudar fora, por exemplo, existe um risco também por deixar na mão de alguém, cuidando de longe, existe sempre esse risco. Mas vamos concordar que é um risco um pouco menor do que aquela pessoa que às vezes vai ter que pedir demissão numa empresa que gosta muito, numa área que trabalhou a vida toda e vai pedir demissão para encarar esse desafio. Senti é que o meu currículo, ele ficaria nesse tempo estagnado. E é essa sensação que você vai ter, porque por mais que você resolva
cancelar tudo no meio do caminho e retornar, é difícil que você encontre as coisas exatamente como você deixou. O mercado acaba mudando, as coisas vão mudando. E você deixou de se especializar muitas vezes naquela área que você estava inserido. E você já ficou desatualizado perante o mercado. Então, você já não enfrenta as coisas da mesma forma que você estaria enfrentando hoje. Você já começa de volta o jogo um pouco desigual. Então, nem sempre você vai voltar e a sua casa vai estar em ordem. E isso são coisas que eu sentia, eram os medos que eu vivia quando eu tomei essa decisão. E eu acho que é muito importante isso ser sinalizado, porque essa insegurança, ela vai acontecer. De largar o Brasil, largar aquilo que você apostou durante boa parte da sua vida, é importante você ter consciência de que as coisas vão mudar nesse tempo também. Outro desafio que na minha vivência aconteceu é porque eu sempre trabalhei, desde criança. E no início, sim, eu comecei trabalhando, fazendo medicina e trabalhando, e depois eu fiquei um bom tempo sem trabalhar. E aí o meu trabalho era apenas estudar. E, gente, isso é tão difícil. Só que trabalhou a vida inteira, você de repente está em uma posição mais passiva de tudo, e você está no banco de volta, e você não estar mais no jogo, isso é muito difícil para quem sempre teve amor por aquilo que fazia. Como eu sempre fui geradora de receita, de repente estar ali nessa posição de passividade, isso tinha um preço, e porque eu me sentia, muitas vezes eu entrava em conflito comigo, porque eu sentia que eu não merecia estar estudando. Porque eu já falei em outros vídeos aqui, eu sempre fui muito do trabalho. Então, me ver outra vez, sem precisar sair de manhã cedo, sem precisar trabalhar e apenas estudar, eu não via aquilo como meu trabalho. E isso é uma dificuldade que nós vamos encontrar e que nós encontramos no nosso caminho, porque por muitos anos essa foi a nossa rotina. E você organizar outra vez uma rotina de estudo e encarar aquilo como um trabalho, é um pouco difícil, é um pouco desafiador. E isso é muito louco, né? Porque a minha rotina, ela muitas vezes era até mais pesada do que quando eu trabalhava em algum lugar, em questão de horas, porque eu ficava muitas vezes muito mais tempo do que eu ficaria numa empresa. Mas me ver nessa posição era um pouco intolerável. Parecia que enquanto todo mundo estava trabalhando, eu estava me dando ao luxo de estudar. Então isso dentro da minha cabeça foi um problema de colocar, não, você está fazendo algo importante. E isso eu tive que trabalhar durante bastante tempo. Uma coisa que você vai concordar comigo é que quando a gente cresce, a gente fica muito chato. E dizem que conforme o tempo vai passando, você vai ficando ainda pior. E eu percebo isso em mim, que eu vou ficando cada vez mais metódica, cada vez mais insuportável em algumas coisas na minha vida. E nós, quando já estamos nessa situação, quando já estamos numa posição de vida adulta, em que nós não nos submetemos mais a passar certo tipo de coisa, voltar para uma sala de aula, socializar com pessoas completamente diferentes de nós, muitas vezes com uma idade bem diferente da nossa. Você vai sentar muitas vezes do lado de uma menina que tem 18 anos e você já viveu muitas das coisas que ela ainda quer viver. Então, muitas vezes esses assuntos, esses papos ali, eles não vão casar, eles não vão se encaixar, porque a sua cabeça já é completamente diferente dessa galera que está ali. E isso é um grande desafio para nós nos encaixarmos de volta com a galera, fazendo parte desse grupo, mas com uma cabeça diferente desse grupo. Então isso foram coisas também que eu encontrei e que muitas vezes eu não conseguia me entregar totalmente às relações, porque eram assuntos que já não fechavam mais. E verdade seja dita, nós chegamos numa certa idade, a gente já não se vê obrigado a nada. E aí você tá ali, de repente, em um ambiente extremamente competitivo, com uma competição de coisas mesquinhas e pequenas e que você pensa, nossa, eu já passei dessa época disso, eu não preciso estar passando por isso, porque isso não sou mais eu. Isso eu pensava, isso eu fazia quando eu estava, sei lá, com os meus 17 anos, 18 anos, eu ainda tivesse uma mentalidade imatura assim, mas agora esse tipo de picuinha já não se encaixa. E você vai ver muita picuinha, você vai ver muita coisinha que vai te incomodar, porque você já não faz mais parte desse pensamento. E não é porque você seja superior a que todo mundo, você virou adulto, você é o bambambam. Não, é porque com a nossa experiência, as nossas dores, as nossas cicatrizes, a gente foi ficando diferente. De volta desse ambiente te trazem gatilhos de você pensar, nossa, isso de novo, eu já passei dessa fase. Então são coisas que você vai ter alguns desafios aí no caminho e vai precisar dosar e manter o equilíbrio. Eu acredito que fazer medicina fora do Brasil, para nós que já estamos ali numa idade de maturidade,
não é tanto uma questão de medicina fora, né? Todos os desafios que a própria carreira impõe. Porque nós era mais focada, disciplinada, resoluta. A gente já viveu muita coisa, então nós estamos ali com toda a nossa energia disponível para viver esse momento. Eu acredito que os nossos maiores desafios é que a gente vive um momento de espera. São anos que acabam sendo sacrificados por um futuro. São amizades, relacionamentos que você acaba deixando de lado por um tempo e que acabam mudando ao longo do caminho, de certa forma sendo sacrificados em prol desse futuro que você está construindo. Então, claro que existem amizades que não mudam, não importa o tempo que passe, você sabe que essa pessoa vai estar lá, mas existem coisas que realmente mudam e às vezes pessoas que você nem esperava. A amizade acaba se transformando e essa pessoa que você contava todos os dias, ela acaba se afastando. Você tem que colher os frutos dessa sua escolha. As coisas não ficam sempre do mesmo jeito. Vale a pena tudo isso? Parece que a gente está falando de coisas que não vão ser lá tão boas assim. Então, isso tudo vale alguma coisa? Posso falar unicamente por mim. Então, baseado no que eu vivi, no que eu senti, levaram muitos anos para eu realmente aceitar que eu estava lutando por alguma outra coisa e que eu não estava paralisada. Nos momentos parece que você retrocedeu, é essa sensação que você tem. Você começa a olhar os colegas que foram de escola, pessoas que trabalharam com você em alguma empresa, pessoas que fizeram parte de algum momento da sua vida e que essas pessoas estão saindo do chão, elas estão evoluindo, elas estão avançando e parece que você está realmente recomeçando tudo do zero. Você não deixe esse tipo de pensamento dominar você e você não deixe esses fatos ilusórios te impedir. Porque se você começar a pensar nisso, analisar isso, dar lugar para isso dentro de você, você simplesmente vai fazer as malas e vai voltar para casa, como eu vi muitas pessoas fazendo isso. Porque era esse o pensamento que essas pessoas tinham e que eu tive. Eu estou parada, eu estou paralisada e o mundo está andando. Acredite, depois de um tempo, você vai perceber que esse caminho que você escolheu aí, ele não é o mais rápido, ele não é o mais fácil, mas ele com certeza é um dos mais compensadores. Você vai sentir que você está começando tudo do zero, enquanto as pessoas estão concluindo as coisas. Isso acontece porque você está olhando para o agora, você está olhando para o seu hoje. E isso era algo que acontecia muito comigo. Em vários momentos eu entrei em crise, em vários momentos eu chorei. Eu chorava porque eu queria estar trabalhando, eu queria estar fazendo aquilo que eu sempre fiz. Parecia que aquilo que eu estava fazendo naquele momento, que era estudar, não tinha o mesmo prazer. E o meu marido foi alguém que segurou muitas pontas nesse sentido, porque ele sempre falava pra mim. Ele falava, você está olhando pro agora, pro hoje. O que você está fazendo hoje é lá pra frente. É lá que tá. Isso que você está construindo não é para ser vivido agora, mas é para ser vivido no futuro. Então eu precisava de alguém me lembrando disso o tempo todo. Eu acabava entrando nesse buraco que parecia que eu tinha voltado no tempo e eu estava indo tão bem. Eu vivia essa sensação de ter construído tanto durante anos da minha vida e de repente ter voltado e começado tudo do zero. Algo que é bem difícil de você lutar, porque fala um pouco do seu ego, fala um pouco de você, porque você não quer muitas vezes estar ali naquela posição de aprendiz. Você já passou essa fase e estar ali numa posição já de liderança, que foi aquilo que você construiu a sua vida toda. Sabe quando que vale a pena? Quando você vai para um primeiro plantão, quando você ajuda uma pessoa, quando essa pessoa olha nos teus olhos e diz que você ajudou ela. Somente nesse dia que você vai sentir que valeu a pena. Quando você tocar uma outra alma humana. Quando você perceber que todos aqueles anos ali foram com um propósito. Ajudar alguém. Antes disso não é palpável o que você está fazendo, mas vai chegar o dia em que você vai estar dentro de um hospital, que você vai estar ali naquele lugar e você vai perceber. Foi por isso que eu parei a minha vida, foi por isso que eu mudei o meu caminho, porque eu queria sentir isso aqui. Eu recebo muita mensagem de pessoas de 30, 40, 50, 60 anos que querem mudar completamente sua vida. Não estou falando aqui medicina na Argentina. A pessoa quer mudar o caminho, a pessoa quer mudar a direção da sua vida. Que eles têm muito medo. O medo paralisa, o medo ele realmente te deixa estagnado no tempo. E aí eu sempre me pergunto, será que essas pessoas, será que você que está vivendo este medo, porque você pensa assim, nossa, eu já tenho 30 anos, quem sabe seja tarde para começar a medicina? Você sabe que Henry Ford, ele revolucionou
o cenário automobilístico aos 45 anos de idade? E você sabe que Charles Darwin colocou ali o conceito de seleção natural em A Origem das Espécies quando ele já tinha 50 anos? Ou essa mais conhecida? O Coronel Sanders, dono da KFC, fundou a KFC aos 62 anos de idade. A sociedade mentiu para nós esse tempo todo e nos fez acreditar que o sucesso está ligado à nossa idade, a um número. E que somente aqueles que começam super cedo têm chance de fazer algo significativo. E isso é uma mentira. Mentiram para você. Tantas pessoas que conhecemos começaram depois de mais velhas e revolucionaram o mundo. Isso não teria acontecido se dependesse daquelas escolhas que eles fizeram aos 18 anos. Você pode ter errado aos 20 anos, como eu errei. Optei por outros caminhos. Mas isso não me definiu. Costumamos dar ouvidos para pessoas que acham que sabem a idade certa de todas as pessoas do mundo fazer as coisas. Como se todos ali fossem bonequinhos iguais em um tabuleiro chamado vida e que todos eles têm uma função específica, definida, e que nada além daquilo pode ser diferente. E eu quero te dizer que essas regras disseminadas pelo senso comum são limitantes, nos impedem de sair para o mundo, de crescer, de produzir, de conquistar. Precisa se desprender dessas ideias, porque isso faz com que você, de repente, faz 5 anos que você está pensando nisso e mudar de ramo. Pense que nesses 5 anos você já poderia ter mudado. Você já poderia estar finalizando o projeto que não saiu do papel. Então você percebe o quanto isso está te deixando parado. E volto a dizer, não tem a ver sobre medicina na Argentina. Tem a ver com você mesmo no Brasil. Ter a coragem de encarar seus sonhos e fazer aquilo que você sempre sonhou. Ninguém vai poder garantir que você não vai se arrepender. Mas uma coisa que eu tenho muito forte comigo, que a dor de não ter tentado, ela sempre será maior que a dor de ter seguido uma vida que você não sonhou, que sonharam para você. Às vezes você está vivendo o sonho de outra pessoa. Parou para pensar que às vezes você está vivendo uma carreira, um sonho que era do seu pai, da sua mãe, algo que não era o que você tinha planejado para você. Você está vivendo os sonhos deles e deixou os seus de lado. E eu penso nisso. Se não te faz feliz, você pode ter certeza que você está no caminho errado. E isso é inclusive para quem está fazendo medicina na Argentina. Se não te completa, se você não vê sentido, não é para você. O teu caminho é outro. Acredito que a pandemia fez muito isso com a gente, de a gente começar a refletir um pouco nas nossas escolhas, no que nós estamos fazendo com a nossa vida e com os nossos dias. Não nascemos para viver vidas infelizes. Pode chegar aqui, sentar e assistir a vida no palco dos outros, ou a gente pode fazer o nosso show acontecer. Grace lá de trás, que sentiu um medo, muitas vezes gostaria muito de ouvir isso. De dizer, você tá no caminho certo, continua, mais um pouquinho, vamos lá. É mais uma prova, é só mais um choro, é mais um medo, é mais uma preocupação, mas você tá no caminho certo. A gente não escuta muitas vezes pessoas nos dizendo, é normal você sentir medo, é normal você sentir insegurança. Isso vai te assustar, vai te incomodar. Mas você não precisa largar tudo e sair correndo. Insiste mais um pouquinho, que é assim mesmo. O processo é assim. Isso acontece com todo mundo. Se esse vídeo fez sentido aí pra você, não esqueça de deixar um like. Não esqueça de me contar nos comentários se você está pensando aí em cometer também esta loucura de mudar tudo de uma vez de lugar. Mande para aquele seu amigo que precisa ouvir isso. Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e nos vemos no próximo vídeo.